Irmãs, irmãos, boa tarde. O título Conhecimento da Doutrina Espírita foi inspirado num livretinho que a Federação Espírita do Paraná editou há muitos anos. Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita. E pena que não tenha editado mais, porque é um resumo bem concentrado das ideias básicas da doutrina espírita. Claro que é bem superficial, um livretinho de 9 páginas, me parece, resumido ainda, metade de uma página normal, de uma folha de papel normal de impressão, A21, né? Beleza. E ali nós tínhamos temos muito pouca coisa para acolher, mas é estimulante, porque dá os tópicos básicos da doutrina. Religião dificilmente alguém deixa de ter. Eu acompanhei vários cadastros de empresas, de pessoas, e raramente alguém se autodefine como ateu, ou agnóstico, pessoa sem religião. Todos têm religião, mas aquilo vale mais como um título social, na verdade. Não interessa citar as religiões aqui, mas a maioria delas vale para as pessoas como um título. Eu sou de tal religião, eu sou de outra tal e tal. E fica por isso. Compromisso religioso, raramente as pessoas têm. A não ser aqueles compromissos mais sociais do que outra coisa. Que não dói nada para o indivíduo ir a um determinado culto de vez em quando e fazer uma prece repetida, aquela prece formal. Isso é a religião do indivíduo. Se satisfazem, porque não custa nada de dentro do indivíduo. É formalidade, simplesmente. Ora, qual o valor disso? Religião quer dizer um religamento com o plano superior. O que quer dizer isso para um indivíduo? Que tipo de ligação ele vai fazer com o outro lado da vida? Nem sabe o que significa o outro lado da vida. Deixa isso para o padre, pastor, o titular lá daquela igreja, daquele culto. E para ele mesmo não interessa. Ele se sente satisfeito em que aquele titular da casa, daquela religião, tenha os conhecimentos, porque não se julga nem necessitado deles. Até que, em determinado momento da vida, as coisas não ficam tão cor-de-rosa. Começam a acontecer certos problemas, mais graves, menos graves, na vida do indivíduo. Porque enquanto é na vida do outro, fico com pena, fico com dó e tal, também aquilo mais da boca para fora, não move uma pena para que as coisas minorem o sofrimento do outro. E aí, quando a coisa acontece no seu terreno, na sua área, aí ele vai apelar. Mas apelar de que jeito? Não construiu um conhecimento, não construiu fé. Porque a fé se constrói. A fé não é uma coisa que nasce, que chega para nós assim de mão beijada. Não.
A fé, como tudo na vida, tudo tem que ser conquistado. Não há essa história do indivíduo receber um dom. Nós sabemos, pelo Espiritismo, que dom é uma construção passada. Hoje aflorou, mas quanto suor e lágrima custou aquele indivíduo, quanto esforço. Né? Aí então, naquele momento de dor, o indivíduo lamenta não ter aprofundado seus conhecimentos numa doutrina, numa religião. Vamos falar religião primeiro. Então, antes de a gente ir adiante também, o que é o conhecimento? O conhecimento é aquela transformação que nós fazemos pelas nossas competências, e cada um de nós tem uma, tem um padrão, uma determinada profundidade de entendimento que se tem a partir das informações que nós recebemos. Então, às vezes se pergunta para as pessoas, que até vêm tomar passe aqui, por que tu é espírita? Não, mas o meu tio foi, meu avô e tal. Então, lá pelas tantas, ele se acordou que tomar um passe é bom, disseram para ele e tal, mas fica assim mais na base do conhecimento arrastado, que nem é conhecimento, né? É uma informação que o indivíduo adquire mais por osmose daquele conhecimento que nós temos da química, por outra coisa. E o Espiritismo é, como nós vamos ver, bem mais do que esse conhecimento ou essa informação, transformada em conhecimento, muito, muito superficial. O Espiritismo exige aprofundamento. Tomou conhecimento dele, não tem mais saída. Ah, mas isso é um castigo? Não, não é castigo. É muito bom. Porque se nós não levarmos a sério a vida, em outra encarnação, já vamos falar a respeito de encarnação, nós teremos que começar tudo de novo, lá do beabá. E assim, tendo o conhecimento agora, aprofundando ele, fazendo um esforço, não ficando só na superficialidade das coisas, indo mais além, lendo as obras básicas, chamadas básicas, que o Kardec nos deixou, é que a gente vai aprofundar o entendimento da doutrina espírita. Poxa, mas eu vi só o livro dos Espíritos, é dessa grossura aqui? É. 1919 questões, fora as subquestões. Mas eu vou ter que ler tudo isso, se quiser. Não é obrigado, ninguém é obrigado. Mas se quiser ter conhecimento mais aprofundado, nem é do Espiritismo, é da vida, tem que ser por aí. Essa bênção que nós todos recebemos, está distribuída na face da Terra, chamado Espiritismo, veio para nos transformar. Toma-se a informação, transforma-se em conhecimento, e a partir daí em caráter, em conduta. E isso é do esforço de cada um. Do interesse também, porque há muita gente que aprofunda conhecimentos, mas não os põe em prática. E aí, em relação ao Espiritismo, é até uma pena, uma baita perda de tempo. É preciso pôr em prática. Ele veio para isso. E o que é que o Espiritismo nos traz? Uma curiosidade que muitos de nós, a partir de determinado momento, têm. Quem sou eu? O Descartes, lá no século XVII, 1600 e pouco, descobriu que ele era genial. Se eu penso, logo eu existo.
Sim, daí. Muito antes dele, 500 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão já falavam desse entendimento, com bastante profundidade, como se fossem verdadeiros precursores do Espiritismo. Falavam na necessidade de existir uma permanência de nós, a tal da alma, ou espírito. Falavam da necessidade de haver um elemento intermediário entre o corpo físico, esse que todos nós portamos agora aqui, e o corpo, o espírito, a alma. Então, muito antes de Kardec chamar a esse corpo de perispírito, eles já entendiam a necessidade da existência dele. Então, a constatação de Descartes em relação aos conhecimentos dele é até pueril, um pouco. Mas aí, 1.600 e poucos anos antes de Descartes apareceu Cristo, que nós todos conhecemos. Depois da sua passagem, ele nos disse que ele se ia, mas que ia, em determinado momento, pedir ao Pai, a Deus, que nos trouxesse, em determinado momento, um outro Consolador. Ele estava se autodenominando o Consolador, porque era mesmo. Né? As verdades que ele nos trouxe são fenomenais. Tradução das leis de Deus plantadas no chamado Evangelho. E nós temos um Evangelho segundo o Espiritismo, que é menor que o Evangelho total, cristão, mas que traz os esclarecimentos das passagens mais importantes, mais convenientes à nossa vida. Então, Jesus disse que ia nos mandar ia pedir ao Pai que nos mandasse um Consolador que ficaria eternamente conosco. Mas voltando, quem nós somos? Quem de nós, por si próprio, consegue entender isso? Ninguém. Por mais esforço que faça, por mais que se concentre, por mais que medite, não vai conseguir. De onde nós viemos? Alguém consegue entender isso? Por si próprio? Claro que não. Para onde nós vamos? Outro problema, esse já mais apavorante, porque nós sabemos que sair daqui implica em morrer. E só essa palavra já deixa a gente tremelicando. Felizmente, o Espiritismo inventou uma outra palavra mais suave, chamada desencarnação. A gente vai assim, mais tranquilamente. Né? Mas não sabe para onde vai. Nós não sabemos para onde vai. Mas que é uma fatalidade, todos vamos embarcar nessa caminhada. Não tem escapatória. Não fica ninguém para semente. Por mais esperançoso que o indivíduo seja, ele não vai ficar para semente. Outro aspecto importante. Por que nós estamos aqui? Por que estamos nessa família, nesse grupo de trabalho, nesse ambiente social? Por quê? Não estou lá no outro. Porque o acesso ao outro ou é impossível ou eu não quero. E eu estou aqui. Com todas as mazelas que às vezes resulte em estar aqui. Por que eu estou aqui? Assim como nós, por que estamos hoje aqui na Casa Espírita? Tem que haver uma explicação para isso. Que foge ao nosso alcance, mas que a racionalidade que todos nós dispomos nos permite vislumbrar.
nós queremos um pouco mais. Queremos um pouco mais de entendimento em relação às coisas da vida. Como, por exemplo, porque para alguns, sobra a competência, sobra riqueza, e para outros, sobra dificuldade, sobram mazelas. E aí, entre um extremo e outro, aquela gradação que todos nós sabemos. Um pouquinho de bem para um pouquinho menos para o outro, um pouquinho de dificuldade, até esses extremos que nós vimos. Porque há pessoas padecendo de males incuráveis. Males que às vezes constrangem aquela pessoa a uma vida quase de paralisada, sem condições de agir por si mesmo. Porque a idiotia, porque a debilidade mental, a debilidade física extrema, a vulnerabilidade física de certas pessoas. Por que isso? Onde está a justiça? E é o que faz muitas pessoas, pensando de forma materialista, duvidarem da justiça de Deus. Não pode. Deus não pode ser justo e deixar acontecer tudo isso. E aí o Espiritismo nos leva a alcançar as razões de tudo isso. Tudo, em parte, aliás, não é tudo, são tentações nossas de vidas passadas. E agora estamos pagando pelas tentações que fizemos. Se temos demais, é porque plantamos bem, distribuímos bem, ajudamos muito, praticamos o bem. Se o negócio está restrito, se estamos tendo de menos, ou enfrentando dificuldades a cada passo, é porque foi semeadura também passar. Dificultamos muito a vida dos outros. Aproveitamos pouco o nosso tempo de encarnação passada. Não a imediata, as passadas. Porque, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem ser o melhor livro da codificação, porque ele nos dá os mecanismos que nós podemos usar para a nossa própria melhoria e para a nossa salvação. O Evangelho é eminentemente prático. E, com isso, nós podemos não consertar o que é inconsertável, o que já nos referimos aqui, mas entender que podemos melhorar a nossa vida para as próximas encarnações, porque elas acontecerão. Não há outra saída. O progresso humano requer, tanto intelectual quanto moral, mas principalmente moral, requer encarnações e mais encarnações para que nos livremos das nossas condições negativas. Pelo esforço próprio. Não adianta ficar pedindo a Deus que nos livre disso e daquilo. Porque são compromissos que nós assumimos. Seja pela má conduta, seja porque conscientemente pedimos aquela prova para que fôssemos testados e melhorássemos nosso padrão moral. Aí quando chega a hora do teste, o indivíduo apela para Deus e fica encolhido num cantinho, achando que o favor de Deus vai alcançar. A misericórdia de Deus é ampla, imensa, mas tem limites também. O limite esbarra exatamente em quem nós somos, o que plantamos em vidas passadas. E outra doutrina nos traz essas informações. Tu provas que a doutrina espírita não é a religião só.
ela nos leva para a religião, porque nos faz entender da necessidade de nós nos moralizarmos. Mas ela é ciência, porque prova a existência dos espíritos. Não como seres especiais, aqueles queridinhos de Deus que estão por aí, os anjos principalmente, a nos atender. Espíritos todos nós somos. Hoje encarnados, mas amanhã fatalmente desencarnados. Então, não há privilégio nesse sentido. Não há criaturas especiais que, na condição de espíritos ou de anjos, como convém a muitos falar, né? Criaturas especiais criadas por Deus. Não. Deus não é injusto. A justiça dele também é ilimitada. E é por isso que todos nós, e aí vamos entender também pelo Espiritismo, somos criados iguais. Quem nos criou? Deus. Quem nos deu o corpo? Eu não. Quem facultou a nossa vida a esse mundo? Nossos pais. Que também não são os criadores, né? Facultaram a nossa vida, mas o Espírito, aquilo que de nós permanece, e é o que todos nós somos, o Espírito foi criado por Deus. Como? Não se sabe. Nós não temos alcance para entender isso. Mas é confortador nós sabemos que, mesmo desencarnados, nós continuamos. Porque o Espírito é imortal. Vai seguir pelos tempos de acordo com a vontade de Deus. Os Espíritos superiores nos dizem que seremos permanentes, o que é confortador e nos dá um certo alívio ou um certo chamamento para que nós possamos melhorarmos. Ora, se eu não vou ser destruído com a morte, se eu vou permanecer na condição de espírito, é bom que eu faça alguma coisa em favor do meu progresso moral. Porque senão o indivíduo, eu vou morrer, por que eu vou estar me esforçando? A melhoria num sentido ou no outro. Né? Mas não, nós temos um compromisso e via Espiritismo esse entendimento ou essa convicção de que não seremos destruídos, permaneceremos. Tudo que pudermos fazer no decorrer desta encarnação, devemos fazer. Mas eu já estou muito velho, eu vou entregar os pontos, vou deixar lá para a próxima encarnação. Aí então não se sabe o que vai acontecer. Então, se nós estamos vivendo, não interessa a idade que o indivíduo tenha, se ele tem lucidez, ele tem capacidade de melhorar-se. E a vida é progresso. Todos temos que progredir. Isso é uma fatalidade. Não tem como escapar. O progresso intelectual, isso a gente vai tendo quase que espontaneamente pelas atividades que desenvolve. Mas o progresso moral, esse chega pelo esforço. Temos que lutar contra nós mesmos para que melhoremos. Isso é pessoal. Intransferível. Aí não adianta aquela história, não, mas o meu tio era espírita, o meu pai era espírita, o que mais era espírita. Tudo bem. E aí? Funciona para quê isso?
se o indivíduo não fez da sua parte o necessário esforço para melhorar-se. Todos nascemos para melhorar. A vida não é, como eu já ouvi aqui mesmo nessa casa, um turismo. Ele chega alegre, pronto para desfrutar a vida. Não é. A vida é uma dádiva, uma bênção que tem que nos custar esforço. Quem nos convence disso? O Espiritismo. Então, o Espiritismo é ciência, porque trata das relações entre o mundo físico, nosso, e o mundo dos espíritos. A doutrina espírita tem uma relação muito próxima e um cuidado muito especial com o mundo dos espíritos, por isso procura burilar, melhorar aquela competência que todos nós temos, em grau maior ou menor, chamada mediunidade. Todos, independente de religião, classe social, intelectualidade, todos temos mediunidade. A doutrina espírita tem a preocupação de aprimorar aqueles médiuns, que se diz, para que eles, na relação com o mundo espiritual, tirem e proporcionem o melhor proveito. O seu lado científico do espiritismo, experimental, aprofundado, que nenhuma outra doutrina pode nos oferecer. Tem no lado filosófico do Espiritismo. Qual é esse? É o que acabamos de falar e que está concentrado de uma maneira muito especial no Evangelho segundo o Espiritismo. E que, quando se fala em filosofia, via de regra, as pessoas tratam com um certo menosprezo. Está filosofando. Como quem diz. Está falando coisa com, não está falando coisa com coisa. Mas a filosofia é um aspecto importante na nossa vida. Porque ela nos dá a base, a convicção do que temos que fazer aqui. Todas as filosofias têm a sua nobreza, com exceção daquelas eminentemente materialistas que não levam a nada. Só que, em determinado momento, elas esbarram naqueles graves problemas. E quando a pessoa está doente, quando a pessoa atravessa dificuldades, quando a pessoa passa por idiotia, como explicar isso? Qual filosofia explica isso? Aí entra no terreno das estatísticas, das probabilidades. Não. Tantas pessoas em um tem que passar por isso. Para. E se convence quem? Porque logo nesse, e não no outro. E o Espiritismo vem nos dizer das causas disso. Então, é uma filosofia no pé no chão. Nos explica as razões, como já falamos antes aqui, dessas ocorrências. Tão díspares, tão diferentes, né? Tão para mais para uns e tão para menos para outros. O Espiritismo também tem o aspecto religioso, já falei, mas vou repetir aqui, porque nos torna mais moralizados. Obrigatoriamente, o indivíduo que abraça o Espiritismo, que toma conhecimento do Espiritismo, ele vai passar a entender
da necessidade de se melhorar. Se não quiser melhorar, é um problema dele. Está assumindo um compromisso maior ainda. Porque agora ele tem conhecimento. Não põe em prática, por quê? Então vai lhe custar, com certeza, mais do que isso. Aí chegamos na casa espírita, e o que vemos aqui? Não tem santinho, não tem figuras, não tem ritual, não tem simbolismo, não tem, sem nada. Poxa, mas isso aí, por acaso, é religião? Estou acostumado com religião que tem ritual, tem sacramentos, tem isso, tem aquilo. É um negócio movimentado, um negócio agitado. A gente se sente bem. Não, o Espiritismo não tem nada disso. Por quê? Porque ele quer que nós despertemos consciencialmente e sentimentalmente. Então, isso não requer qualquer outro atrativo, digamos assim. A preocupação do Espiritismo não é essa. O Espiritismo também não é festivo, como cabe muitas outras religiões. E eu aqui não estou querendo menosprezar as outras religiões, né? Mas é claro, estou querendo defender o nosso assado aqui, que é o Espiritismo. Né? Então, nós temos que despertar consciencialmente. Não há outra maneira, né? Não é com atrativos exteriores que nós vamos melhorar a nossa consciência. Até pelo contrário, vai perturbar. O indivíduo vai criar expectativas que não tem nada a ver com a sua própria realidade. O que o Espiritismo busca nos trazer como entendimento? O entendimento básico de Deus. Não que o espírita entenda de Deus, não é isso. Mas pelo menos ele tem a convicção que Deus, que está lá no Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema e imensamente justa, misericordiosa e boa. Causa primária de todas as coisas. Deus. Mas quem somos nós, na nossa incompetência ainda para entender de Deus? Engatinhamos na maioria dos assuntos. Por mais sábio que o indivíduo seja, às vezes ele é numa área e primário em outra. Então, esse entendimento que o Espiritismo nos dá. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Outro aspecto. Alma ou espírito. Nós temos espírito? Nós temos espírito? Temos alma? Não. Nós somos. O que nós temos, na verdade, momentaneamente é corpo. Porque o espírito é permanente. Essa é a nossa criação primeira. E vem sendo trazida pelos milênios. Né? Dizem os espíritos que cada um de nós aqui, na condição de lógica e moralidade e racionalidade que temos, já passamos por centenas de milhares de encarnações. Isso é muita coisa. Então, o espírito está vindo, está se aprimorando a cada encarnação, pelas experiências que passa,
mas ele é o que nós somos. Então, cada um de nós aqui, não adianta se beliscar, porque vai afetar só o corpo, somos espíritos. Então, aquela história de espírito, uma criação especial de Deus, é o que nós somos. Não há espírito especial. Os espíritos se tornam especiais pelo bom uso que fazem do tempo, pelo seu aprimoramento intelectual e moral. A reencarnação, já falamos aqui, mas é bom dar um retoque, é uma necessidade para que possamos repetir as lições mal feitas e também passar por testes, por provas, para ver se já melhoramos naquele ponto em que éramos fracos. E também para expiar. Expiar o quê? Aquilo que fizemos de errado. Por isso é bom que nós busquemos a melhoria na nossa conduta, na nossa forma de ser, para que na próxima a gente não venha a ter que pagar por isso, pelo errado que estamos fazendo agora. O Espiritismo nos faculta uma fé raciocinada. Parece paradoxal, contrassenso. Fé raciocinada? Fé, para a maioria das pessoas, é entrar de cabeça nas coisas. O Espiritismo não nos quer assim. Não nos recomenda isso. Não acha que isso seja razoável. Se nós temos a razão, temos que desfrutar dela. Até para crer. Senão, por muito pouca coisa, a gente está dando de nada. E a gente tem que se convencer. Mesmo que o indivíduo não tenha conclusões perfeitas a respeito das coisas, ele tem que se empenhar para poder amanhã ou depois mudar, mas entrar com a racionalidade. Isso é importantíssimo. Não abra mão da sua racionalidade. Não se deixe levar, como se diz aí, como vaquinhas de presépio, aceitando o que venha. Não. Os espíritos mesmo nos dizem. Aliás, o espírito de Erasto, que era um braço direito de Saulo, de São Paulo, né? Foi um divulgador primórdios do cristianismo. Ele dizia que é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma inverdade. E a gente pensa, mas como? Esse camarada é um incrédulo. Não. Com o tempo, com o aprimoramento, com a melhoria moral nossa e intelectual, nós vamos fazendo a própria peneiração. Então, se não estamos satisfeitos com aquilo que nos informam, recusemos. Simples. Vamos usar a cabeça e da próxima vez, quem sabe, a gente tem uma outra ideia a respeito daquilo. Então, meus amigos, que esse livretinho, que foi impresso pela federação, de onde eu li a maioria dos tópicos aqui, é importante por isso. O conhecimento espírita implica em ir além do que o próprio folheto diz. E lá está escrito. Temos que aprofundar nosso entendimento na codificação espírita. É uma porção, são 5 livros básicos, mais o que é o Espiritismo, que é importante também, mas que nós precisamos, se quisermos abreviar nosso entendimento a respeito de tudo, com profundidade,
Tá? Temos que nos dedicar. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.